Olá, sétimo ano, estão todos bem? A nossa aula de ciências de hoje nós vamos começar com a correção da tarefa de casa, da página 294 até a página 296, também a página 301 e vamos dar sequência ao conteúdo do capítulo 3. Vamos lá? Todos com o livro na mão, já que responderam no livro, página 294, tá? Começa aí na terceira questão. A palavra respiração costuma ser popularmente associada aos movimentos de entrada e saída de ar nos pulmões. No entanto, a respiração é mais do que isso. Do ponto de vista bioquímico, o que é a respiração? Então, em termos bioquímicos, a respiração ocorre no interior das células e é uma reação química, tá? O que ela envolve? Ela envolve a participação do gás oxigênio, que é inspirado, pelos nossos pulmões, e envolve também a glicose, que é um carboidrato obtido pela nossa alimentação. Então, para que as nossas células possam realizar trabalho, obtendo energia, tá? Ela precisa fazer a sua respiração. Então, a respiração nada mais é do que uma reação química. Quarta questão. Embora a asma e a bronquite sejam doenças diferentes, elas se caracterizam por causar o estreitamento das paredes dos brônquios e dos bronquíolos devido a inflamações. Qual é a diferença entre brônquios e bronquíolos, Então, os brônquios, elas são duas ramificações da traqueia, Cada brônquio, ele vai penetrar nos pulmões e se divide intensamente em ramos menores. E esses ramos menores formam o que? São chamados de bronquíolos, tá? São constituídos de bronquíolos. Quinta questão. Cite os processos capazes de desencadear crises de asma, Quais são esses processos? Processos alérgicos, uma própria gripe, uma simples gripe e também resfriado. Todos podem desencadear um processo, uma crise de asma, tá? Sexta questão. Você já deve ter escutado que a respiração deve ser feita pelo nariz e não pela boca. O que acontece com o ar ao passar pelas cavidades nasais? Qual é a importância desse processo? Então, nós vimos que as funções das cavidades nasais é o quê? É aquecer, filtrar e umedecer o ar, E esse processo, por que ele é importante? Porque ele faz melhorar a qualidade do ar que vai entrar no nosso organismo, tá? Vamos agora para a sétima questão. Muitas doenças do sistema respiratório provocam tosse. Qual é a finalidade da tosse, Quando você está gripado, com inflamação de garganta. A tosse, gente, ela representa um dos mecanismos de defesa do nosso corpo. Então, quando nós tossimos, o nosso corpo está tentando eliminar algum agente infeccioso que possivelmente está presente nas nossas vias respiratórias, ok? Oitava questão. Observe a tabela a seguir, as quantidades de gases presentes no ar inspirado e no ar expirado. A gente tem aí no ar inspirado, tem 21% de oxigênio, No ar expirado, observe que tem só 16%, tá? No ar inspirado tem 0,04% de gás carbônico e no ar expirado, ou seja, eliminado do corpo, tem 4%, então aumentou aí, tá? Pergunta, item A. Explique o significado dos valores mostrados na tabela em relação à quantidade de gases inspirados e expirados. Então, ocorre uma redução na quantidade de gás oxigênio, no ar expirado. Por quê? Porque a maior parte dele vai ser absorvido, pelo organismo e vai ser utilizada na respiração celular. A gente pode dizer também que na expiração, que é na eliminação do gás carbônico, então, no processo de expiração, a gente vai ter o quê? Uma quantidade bem maior de gás carbônico, de CO2, ok? Na letra B, eu deixei aqui porque a gente ia ficar com uma resposta muito grande, mas vocês conseguem construir esse gráfico. Na B, a gente pediu o seguinte, construa dois gráficos de colunas, tá? Que deve conter a quantidade de gás ao ser inspirado e ao ser expirado. Então, para ser no ar inspirado, o que você vai fazer? Vou só tentar fazer o gráfico aqui, só para mostrar. O gráfico de coluna é aquele gráfico que mostra isso, tá certo?
Vamos dizer que esse aqui seja o gráfico de ar inspirado. Aqui eu teria 21% de oxigênio, aqui eu teria 0,4% de CO2, né? Aqui tem outro zero, 0,04. E aqui eu teria 78% de nitrogênio, tá? Então, vocês vão fazer dois gráficos. Esse aqui é na inspiração e o outro vocês vão fazer do lado, né? Que é o da expiração, tá ok? Vou deixar um pouquinho, vocês vão fazer as duas situações. E, professora, de onde foi que a senhora pegou esses valores? Da tabela. Nona questão. A inspiração e a expiração só ocorrem porque há contração e relaxamento dos músculos que altera a pressão interna para que o ar seja inspirado ou expirado. Sobre isso, marque com um X nas alternativas corretas. Item A. Durante a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles se contraem, né? E desce, o diafragma desce e os músculos intercostais, eles elevam as costelas, aumentando o volume da caixa torácica. Item B. Durante a expiração, ou seja, durante o movimento de eliminação, né, da saída de ar, o que vai acontecer com a caixa torácica? Ela reduz de tamanho para que ocorra a eliminação do ar dos pulmões, certo? Seria segundo parêntesezinho aí. 10ª questão. Um tratamento bastante utilizado em doenças pulmonares como asma e bronquite é o uso de bombas de inalação, conhecidas como bombinhas, né? Talvez até você já tenha usado ou usem. Elas têm medicamentos que são aspirados pela boca e atuam diretamente nos pulmões como broncodilatadores. Eles dilatam os brônquios, tá? Sobre as bombas, marque com X a alternativa correta, né? Então, a gente teria aí o B, né? O tratamento com a bomba de inalação é um exemplo do uso de tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas que apresentam, né, que possuem doenças respiratórias. Então, a 10ª questão é o item B, tá ok? Eu vou apagar aqui, tá, gente, para não atrapalhar os próximos slides. Vocês vão fazer nesse item B aqui dois gráficos. Um, esse que eu fiz, e o outro é o da expiração. Okay? Agora vamos mudar aí a página, né? Página 296, a gente tem relacionando conceitos, tá? O sistema respiratório, ele é formado pelo aparelho respiratório, constituído por vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. As vias aéreas inferiores são formadas por laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, ok? O sistema respiratório compreende as etapas de ventilação, né? Na ventilação a gente tem a inspiração e temos a expiração, tá? E na respiração celular nós temos o processo de obter energia, tá? Na expiração é a passagem do ar para o meio externo, né? Esse meio externo, ele pode conter o quê? Poluição e também micro-organismos, tá? Então completem aí os espaços, né, desse relacionando conceitos, tá? Para finalizarmos, portanto, a correção da aula passada. Agora, né, ainda tem mais uma paginazinha, né? Página 301, desenvolver e aplicar, tá, gente? A primeira questão aí, ele mostra um gráfico, né? E a primeira pergunta é a seguinte: no período de 1975 a 2012, o acréscimo de 1 bilhão de pessoas foi atingido em períodos bem mais curtos, né? 12, 13 e 15 anos. Explique as possíveis causas para o crescimento populacional mundial ter sido mais acelerado nesse período, né? Fica uma resposta pessoal, aí eu vou dizer que é a minha sugestão, né? Como eu colocaria, para ver se vocês fizeram parecido, né? Os avanços tecnológicos na medicina, como campanhas de vacinação, né? Esses avanços, eles acabaram reduzindo não só as doenças, como também a mortalidade infantil, né? O aumento também da taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos também aumentou, né? E isso contribuiu para o aumento populacional de forma mundial. Segunda questão: se o índice de crescimento da população continuar aumentando, a poluição atmosférica aumentará? Por quê? Cite outros exemplos de impactos ambientais que poderão ser gerados, né? Então, se a sociedade, né, a nível mundial, mantiver o mesmo padrão de consumo, obviamente que a poluição também vai aumentar.
E, consequentemente, né, o número de indústrias e de veículos, né, por conta do número de aumento de pessoas. Muitas áreas de florestas, elas teriam que ser desmatadas, né, justamente para criar espaço de moradia e também para a produção de alimento, né, e o aumento dessa poluição seria de forma insustentável, tá? Poderia ocorrer também uma redução de recursos hídricos, né, de água potável, entre outros impactos negativos ao nosso meio ambiente, tá? Terceira questão. Será que o planeta tem espaço para essa população estimada para 2054, né? É possível manter a saúde e os recursos para todos? Reflita e discuta com os colegas. Também é uma resposta pessoal, né? Impactos negativos ou positivos que o aumento da população poderá acarretar ao planeta. Vocês vão discutir quais seriam esses aspectos positivos e negativos, anotar, né, as principais conclusões para podermos discutir em uma outra oportunidade, ok? Bom, agora a gente vai dar sequência ao capítulo 3, né, saneamento básico, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o saneamento básico. Então, como o saneamento básico, ele pode evitar doenças, né? Então, o que é esse saneamento básico? Sanear significa tornar saudável, tanto o ambiente que nós vivemos, né? A água, tá? O lixo. A água, né, gente, ela é vital para a manutenção da saúde, de uma boa saúde e também de vida, tá? É um pré-requisito para a existência de vida em qualquer planeta, né? Seria a água, tá? E aqueles indicadores de saúde que nós falamos na aula passada, eles mostram a situação sanitária da população e eles servem como base, né, para que as autoridades, né, os órgãos competentes, possam tomar decisões, né, possam ficar alertas e possam ter um sistema de controle de determinadas doenças e também mortes por infecções, tá? Aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, o primeiro aqueduto de Roma. Ele foi construído antes de Cristo, né, 312 anos antes de Cristo, e ele tinha uma extensão de 16,4 quilômetros, né? E o que é um aqueduto, professor? Eu procurei colocar essa outra imagem aqui para observar o mecanismo. Então, esse aqueduto nada mais era do que um sistema de captação de água de um local bem longe das cidades, tá? Às vezes eles eram feitos aqui um canal por dentro do solo, né, tubulação, essa ponte que era o próprio aqueduto, né, tá? E essa água chegava às cidades, tanto para o consumo quanto também para as plantações, tá? Cultivo de todas aquela comunidade, né? E o saneamento básico, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, nada mais é do que o controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social de uma população. Ou seja, saneamento básico são todas aquelas ações socioeconômicas que têm como objetivo alcançar um equilíbrio, né, ambiental, fazer com que a água que nós utilizamos ela seja tratada, o esgoto também seja tratado e o próprio lixo, para que a gente tenha qualidade de vida e para que possamos evitar uma série de doenças que são causadas, né, são provocadas mesmo pela falta de saneamento básico, tá? As doenças infecciosas, né, elas são uma das principais causas da mortalidade infantil, isso do 0 até os 6 anos de idade, né? E essa mortalidade ela é muito grande, gente, né? A nível mundial, 1,7 milhões de crianças morrem, né, de doenças infecciosas, desde o momento em que nascem, né, até 6 anos de idade, mais ou menos nessa faixa, tá? Esse dado é nessa faixa etária, ok? E o que é a doença, né? Já que a falta de saneamento básico ela leva às doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, é qualquer perturbação ou anormalidade observada no funcionamento do corpo humano, né, ou no seu comportamento, quer seja em aspecto intelectual, né, pode ser no ponto de vista moral, social, de tal forma que vai afetar muito, né, aquele estado de bem-estar que é sugestivo de saúde, né? Se você está com bem-estar, você está sentindo bem, né, você está com saúde, né?
Então, o bem, né, saúde, né, a palavra saúde, é uma palavra, né, importante que, segundo os órgãos competentes, né, a Organização Mundial de Saúde, ela pertence à coletividade. Ou seja, é um direito garantido de bem-estar, né, de toda a população, tá? Que deve ser assegurado pelos órgãos competentes e pelas autoridades que estão à frente, né, seja ela municipal, estadual ou federal. E as doenças, elas são classificadas, né, em doenças endêmicas, que são aquelas que ocorrem em determinada região, né, e não atinge outra, como dengue, zika, né, chikungunya. Doenças epidêmicas, que são aquelas de determinada região, mas que se espalham em várias outras comunidades, como é o caso da poliomielite, da gripe aviária, né, que agride os frangos. Temos as doenças pandêmicas, olha só, né, a Covid-16 é uma doença que se espalhou, né, uma grande epidemia que se espalhou em grandes proporções e em vários continentes do mundo. Temos as doenças adquiridas, são aquelas que são, o próprio nome já diz, são adquiridas durante a vida, seja por agentes físicos, né, como calor, né, você sofreu uma lesão, seja por agente químico, né, produtos ingeridos, inalados ou absorvidos pela pele, né, agentes mecânicos, né, se você cortar fizer um corte na sua pele por um objeto cortante, uma lâmina, e agentes biológicos, que são aqueles seres vivos, né, como vírus, que podem atacar as nossas células e causar doenças, como é o caso, por exemplo, do HIV. Temos as doenças transmissíveis, que são aquelas contagiosas, tá, gente? Elas podem ser por contato direto, né, de um doente para outro, né, através também de água ou de objetos contaminados, ou indireto, tá, pelo ar. A gente tem aqui uma série de doenças, no livro de vocês vão encontrar uma tabela mais ou menos parecida com essa, né? Que a falta de saneamento básico, ela pode levar ao surgimento de cólera, amebíase, gastroenterite, hepatite, né? Disenteria bacilar, leptospirose, que é aquela da urina, né, do rato, tá? Cólera, ascaridíase, tá? E aqui a gente tem o agente causador e temos os sintomas, ok? No livro de vocês, essa tabela, ela está na página 305, certo? E tem todas as formas de agente causador e do modo de transmissão, tá ok? Então, gente, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção da agenda de casa, que vai seguir na agenda de vocês, né, da tarefa de casa, e a gente vê na próxima semana. Então, tenham todos um bom estudo, tá? E uma boa semana. Tchau, tchau.